Quais as melhores qualidades que um líder político deve ter? Qual é a base de um governo justo? Que tipo de regra é melhor? Como um líder deve se comportar? Em ano de eleições de tamanha importância como as eleições presidenciais, é muito importante que toda a nação tenha plena consciência dos critérios de um bom líder político, para que possa fazer boa escolha ao votar. Marco Túlio Cícero foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo da República Romana. Cícero nasceu numa rica família de Roma de ordem equestre e foi um dos maiores oradores e escritores em prosa da Roma antiga. Quando César conquistou a Gália, posteriormente, cruzou o Rubicão, mergulhando Roma na Guerra Civil, Cícero estava escrevendo algumas das grandes obras da filosofia política. Ele fez perguntas que ainda ressoam hoje. Qual é a base de um governo justo? Que tipo de regra é melhor? Como um líder deve se comportar? Um grande líder deve servir primeiro aos melhores interesses das pessoas, não aos das corporações multinacionais. A vida humana, nunca, deve ser sacrificada por lucro monetário, e não há exceções. Além disso, um líder deve estar sempre aberto a críticas, não silenciando a dissidência. Qualquer líder que não tolera críticas do público, tem medo de que suas mãos sujas sejam reveladas sob a luz pesada da verdade, e isso é muito perigoso, porque eles só se sentem seguros na escuridão. Somente um líder livre de corrupção recebe escrutínio, pois o escrutínio permite que um bom líder seja um líder ainda maior. Ao contrário do que certos líderes políticos pensam, a maioria dos eleitores se preocupam profundamente com o comportamento de seus representantes eleitos em todos os níveis de governo. Esses funcionários do povo, e pelo povo eleitos, devem perceber que as necessidades do povo são a base, e devem fazer parte da conversa nacional cotidiana, tanto quanto a formação e discussão de políticas. A melhor forma de governo abraça um equilíbrio de poderes. Mesmo os reis mais nobres se tornarão tiranos se seu reinado não for controlado, assim como a democracia se degradará no domínio da máfia se não houver restrições ao poder popular. Um governo justo deve ser fundado em um sistema de cheques e saldos. Cuidado com o líder que deixa de lado as regras constitucionais, alegando a necessidade de conveniência ou segurança. Os líderes devem ser de caráter e integridade excepcionais. Aqueles que governarem um país devem possuir grande coragem, habilidade e determinação. Verdadeiros líderes sempre colocam o interesse de sua nação acima do seu. Como diz Cícero, governar um país é como dirigir um navio, especialmente quando os ventos da tempestade começam a soprar. Se o capitão não for capaz de manter um curso estável, a viagem terminará em desastre para todos. Mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos. Os líderes falham quando tomam seus amigos e aliados como garantidos. Um líder político nunca deve negligenciar seus apoiadores, e ainda mais importante, certificar-se sempre de saber o que seus inimigos estão fazendo. Um líder político nunca deve ter medo de alcançar aqueles que se opõem a ele. Orgulho e teimosia são luxos que um líder político não pode pagar.
compromisso é a chave para fazer as coisas. Cícero escreve que na política é irresponsável tomar uma posição inabalável quando as circunstâncias estão sempre evoluindo. Há momentos para ficar de pé, mas constantemente recuar e ceder é um sinal de fraqueza, não de força. Nunca comece uma guerra injusta. É claro que os romanos, assim como as nações modernas, acreditavam que poderiam justificar qualquer guerra que quisessem travar, mas Cícero pelo menos sustenta o ideal de que as guerras iniciadas a partir da ganância, em vez da defesa, ou para proteger a honra de um país são imperdoáveis. A corrupção destrói uma nação. As pessoas no poder não desistem facilmente. Ganância, suborno e fraude devoram um país por dentro, o deixando fraco e vulnerável. A corrupção não é apenas um mal moral, mas uma ameaça prática que deixa os cidadãos, na melhor das hipóteses, desamparados e, por consequência, fervendo de raiva e maduros e prontos para uma revolução. O mundo está repleto de líderes políticos ambiciosos. Na verdade, muitos líderes políticos parecem estar severamente carentes de algumas das qualidades mais essenciais de um bom líder, como integridade e responsabilidade. Não é coincidência que a palavra político tenha muitas conotações negativas. Mas a experiência nos diz que há apenas um punhado que se aproxima dos princípios da liderança e mostra fortes indicadores de um líder político bem-sucedido. Os líderes políticos são vitais, determinam a alocação de poder e dinheiro por meio de políticas governamentais, estabelecem parcerias com outras partes interessadas e tomam decisões que podem ter um grande efeito sobre o bem-estar de uma nação e seus cidadãos. A liderança política exige que um líder se concentre na melhora de longo prazo de um país, acima e além de quaisquer ganhos pessoais de curto prazo. Uma forte liderança política requer uma mistura de charme e honestidade, e a capacidade de avaliar uma circunstância e fazer um julgamento baseado no que será melhor para a maioria. Acima de tudo, a liderança em um sistema democrático precisa de estadista, não apenas de um político populista, e isso implica possuir a honestidade e a capacidade de defender o que é justo, mesmo que isso signifique renunciar a um cargo de governo ou perder uma eleição. Mas o que faz um bom líder político? Uma pessoa com boas habilidades de liderança política provará ser um líder bem-sucedido que pode facilmente distinguir entre sucesso e fracasso. Um líder de sucesso tem um sonho visionário e entende como transformar suas visões em histórias de sucesso no mundo moderno. Honestidade e integridade são dois elementos principais que fazem um líder forte. Como você exige integridade de seus apoiadores se você negligencia tais qualidades? Os líderes se destacam porque mantêm seus princípios básicos e convicções, e isso não será possível sem ética. Um líder deve ser capaz de tomar a decisão certa no momento certo. Os líderes tomam ações que têm um enorme efeito sobre as pessoas. Um líder deve manter a calma sob pressão e manter um grau de encorajamento. Se você se destacar em inspirar seus colegas, você resolverá confortavelmente todos os obstáculos agora e no futuro. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Deixe seu like e se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal.